Boa tarde, irmãs e irmãos. Bom dia para o dia de amanhã. Estamos celebrando agora o 29º domingo do tempo comum. É o domingo em que nós temos a apresentação do verdadeiro Jesus Cristo, Messias, sim, mas não para comandar este mundo, e sim para transformá-lo, para salvá-lo, doando a sua própria vida. Ouçamos, como de costume, a primeira leitura, que é do livro do profeta Isaías, capítulo 53, apenas um breve trecho do Cântico do Servo Sofredor. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor quis macerá-lo, machucá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si a culpa, as suas culpas, as culpas dos homens. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. O salmo é um salmo em que se pede a graça de Deus e se renova a esperança. O responsório será: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. O evangelho de hoje é, como de costume, neste ano, do Evangelho de Marcos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jerusalém e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com o qual vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus chamou os 12 e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate por muitos.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos a um comentário sobre a primeira leitura. O texto é muito pequeno, são apenas 2 versículos, mas fazem parte de um cântico do servo sofredor. Nós temos na segunda parte de Isaías, escrita por um discípulo do grande profeta do século VIII, já bem mais tarde, no século VI, durante o exílio da Babilônia. Então, aqui, esse cântico, que é o quarto, ele tem uma direção. E o texto completo, a igreja nos faz escutar, e nós escutamos com pulsão, participando da dor de Cristo, na Sexta-feira Santa. Então já pode imaginar esse servo, segundo a leitura da igreja, neste dia, ele está indicando o Cristo. Mas nos quatro cânticos, uma vez é o próprio Ciro, rei dos persas, que promoveu a libertação do povo e permitiu o retorno dos judeus exilados a Jerusalém e permitiu que reconstruíssem o templo. Mas aqui, na Sexta-feira Santa, esse quarto cântico, um dos outros cânticos, ele equipara o servo sofredor, que é descrito aqui em 2 versículos, com o próprio povo judeu pecador, que foi punido por ter falhado na sua observância da lei e, sobretudo, na fidelidade à aliança do Deus do Sinai, o Deus libertador. Então, esse texto, ele fala de macerá-lo com sofrimentos, isto é, castigá-lo até arrancando a pele, né, de tanta chibatada, e oferecendo sua vida em expiação. Vejam, é uma vítima paga em expiação de quê? Do pecado, dos pecados do povo. Novamente aponta para Jesus e a sua paixão. E fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Não devemos imaginar que a vontade de Deus era castigar ao máximo, fazer correr o mais sangue possível, a maior quantidade possível de sangue. Mas de cumprir a vontade do Senhor, qual é? Perdoar o pecado do seu povo e trazê-lo de volta a si, isto é, salvá-lo. O texto de novo se direciona a Jesus, que deu a sua vida em redenção de toda a humanidade. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e ciência perfeita. Aponta para a ressurreição de Cristo. E a ciência é a sabedoria do Evangelho que será exaltada no Evangelho de hoje, exatamente. Meu servo justo fará justos inúmeros homens. É o que nós cremos de Jesus, que morreu expiando os nossos pecados e nos possibilitou, nós aderindo pela fé, crendo em Jesus e pedindo perdão dos pecados, nós somos de novo reconciliados com Deus no dia da ressurreição de Jesus. Esse Jesus que continua vivo entre nós. E como é que ele fará justos e inúmeros homens? Carregando sobre si as suas culpas. Então esse texto, pela tradição da igreja, ele foi identificado com o sofrimento de Jesus Cristo, o justo, o inocente, que morre por nossos pecados. E
Nós tentamos fazer uma breve interpretação. É bom lembrar que quando Filipe, um dos diáconos, é enviado para o caminho que ia lá para a Etiópia, ao encontro de um ministro da rainha de Etiópia. Ele era um temente a Deus, ou de Deus, portanto um simpatizante com o judaísmo. E ele, em voz alta, lá no charrete dele, né, estava lendo esse texto aqui, ou melhor, o texto que a gente escuta durante a Sexta-feira Santa, o texto todo. E aí o diácono se aproxima, o Filipe pergunta então para esse homem: estás entendendo o que estás lendo? E ele respondeu: como é que eu posso entender se ninguém me explica? Vejam, a palavra de Deus que nós ouvimos, que nós recebemos, devemos ruminá-la, meditá-la, para perceber o que ela quer dizer e para quem ela está apontando. Então vejamos agora umas considerações sobre o Evangelho de hoje. Jesus está a caminho de Jerusalém. É o Evangelho de Marcos. Então, nesse caminho, Jesus, tendo sido reconhecido ou confessado por Pedro como o Messias, Filho de Deus, ele vai esclarecendo em que sentido ele é o Messias. O Cristo é o Messias, o ungido do Senhor. Porque na cabeça dos discípulos estava o que aparece claramente no Evangelho de hoje. Eles não pensavam numa glória de Jesus lá no céu. Estavam pensando, né? A gente vai lá para Jerusalém, ele é o candidato melhor para a gente proclamá-lo como rei, descendente de Davi, para resolver os problemas aqui na terra. Isso que eles pensavam. Pois vejamos, nós temos sempre perto de Jesus 3 discípulos: Pedro e os irmãos Tiago e João. E Tiago e João são chamados por Jesus, eles eram muito ferrenhos defensores de Jesus, né? Entusiasmados por Jesus. E um dia, quando Jesus, nesse caminho, não foi recebido pelos samaritanos, que não consideravam os judeus, eram inimigos deles, e vice-versa, então eles indignados dizem: olha, eles não oferecem hospedagem. Queres que nós invoquemos e que caia um raio lá do céu? Quer dizer, uma maldição para acabar com eles, né? E Jesus disse: calma, meus filhos. Vocês são como o trovão, quer dizer, ameaçam com castigos do céu. Jesus não veio para ameaçar, veio para trazer a paz, doar a sua vida e fazer vivificar o amor aqui na terra. Então vem esse diálogo, né? O que vocês querem que eu faça? E eles dizem: quando vamos chegar lá a Jerusalém, gostaríamos que nós dois, um estivesse ao teu lado direito e outro ao teu lado esquerdo. E Jesus diz: vocês não sabem o que estão pedindo. E começa a testá-los. Vocês podem beber o cálice que eu devo beber? Bom, se Jesus vai ser proclamado rei, vai ser rei, então evidentemente nós gostaríamos de estar pertinho de Jesus e até arriscar a nossa própria vida. Não dar a vida para a glória do céu, mas arriscar lá no palácio do novo rei, antes dos banquetes e antes das refeições, provar o vinho para ver se não estava envenenado, e assim o rei, no caso Jesus, seria envenenado. Então eles eram até generosos. E Jesus, então, vejam que ele tem um duplo sentido
podeis beber o cálice. Na Bíblia, muitas vezes, é o cálice do sofrimento. E aqui, Jesus está apontando para isso. De fato, vocês vão beber o cálice que eu devo beber. Jesus, como que apontando para a futura morte, que é o primeiro dos apóstolos, é Tiago, que vai ser decapitado por Herodes Agripa, lá pelo ano 41, portanto, uns 10 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Mas os outros estavam escutando, né? Os outros 10, e ficaram indignados. Imagina aquela discussão entre eles, né? E seus pretensiosos, né? Quer dizer, todos estavam esperando, não era ainda clareza de quem era Jesus, o que ele veio fazer nesse mundo. E eles estavam indignados, porque no fundo, podemos imaginar, cada um deles gostaria de estar bem ao lado de Jesus. E até fazer a mesma coisa que os outros diziam, nós podemos, vamos arriscar a nossa vida, pela tua integridade, né? Pois é, e Jesus então, vendo essa indignação, essa discussão, chama para todos para perto de si. Ele é o mestre. E aí, ele diz claramente o que pensa e qual é, no fundo, o desejo do Pai, a vontade do Pai, que ele quer cumprir. Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem. Claro, eles eram um povo oprimido, no caso pelos romanos, e pelos poderes que eles instituíram aí na Palestina de então. Então, mas entre vós não deve ser assim. Não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Jesus não veio para ser servido, nem no palácio lá por servos que arriscam sua vida para proteger a vida do rei. Nós não precisamos ir muito longe. Nessa semana da festa de Aparecida, nós ouvimos, certamente muitos de vocês ouviram as palavras do cardeal e arcebispo de Aparecida. Ele começou a falar claramente, talvez já sabendo da visita do presidente ao santuário, que devemos distinguir entre pátria amada e pátria armada. O que nós queremos não é pátria armada, armas para todo mundo, mas queremos justiça, paz, socorro aos pobres, fraternidade, amor. E aí, no dia seguinte, um deputado lá federal por São Paulo, do PSL, de um partido favorável, né, ao presidente, ele disse coisas tão pesadas que a gente nem gostaria de ouvir, mas está na internet. Contra a Conferência dos Bispos do Brasil e contra, especificamente, pelo cardeal arcebispo de Aparecida. Em questão está o poder. Ele é acusado por esse deputado como alguém que se aproveita do seu cargo para fazer política de oposição ao governo. Não tem nada a ver. O bispo defende o que a igreja sempre defendeu: o amor, a generosidade, a fraternidade. O amor, pátria amada,
amada para todas as pessoas, onde todos têm direitos iguais. Então vejam que essa tentação pode estar na cabeça de qualquer cristão, até mesmo de bispos, arcebispos, religiosos, padres, sem falar também nós, os leigos de modo geral, né? A gente sempre é tentado por isso. E Jesus afastou essas tentações e não quer que os seus discípulos ajam da mesma forma. Então eu gostaria de pedir que todos nós rezássemos pela nossa igreja, invocássemos o Espírito Santo para que ele guie sempre a igreja, para que possa anunciar o Evangelho com coragem e viver também. Tanto a igreja, que tem os seus poderes, os seus ministros e, sobretudo, os sacerdotes, diáconos, sacerdotes, bispos, o próprio Papa, né? Que são tentados a isso também, mas que são desafiados a viver o Evangelho. Peçamos isso e celebremos com alegria a Eucaristia, se pudermos presencialmente. Que assim seja.